Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos falar sobre plano de previdência privada. E esses devem estar se perguntando assim, poxa, Felipe, plano de previdência privada é um negócio que, poxa, eu já vi as pessoas falando que não vale a pena, que você só perde dinheiro, que só quem ganha dinheiro com isso é o banco e tudo mais. Mas calma, a gente teve uma evolução bastante significativa na nossa indústria de fundos de previdência privada nos últimos anos. Atualmente nós temos gestoras renomadas que estão fazendo gestão de bons fundos que inclusive estão conseguindo superar IMAB, CDI. Então você tem que saber, né, escolher bem esses fundos. E uma grande vantagem que se tem nos fundos de previdência privada é que algumas pessoas conseguem ter um diferimento tributário investindo nesse veículo de investimentos. Claro, você tem que se enquadrar em algumas características que ao longo do vídeo nós vamos falar quais são essas, mas talvez isso daí sirva para você, né? E aí vale a pena você botar ali na ponta do lápis para ver se compensa ou não você investir nessa modalidade de investimento. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo de hoje, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Também, se você tiver interesse em ter o acompanhamento anual para que mês a mês a gente se reúna para poder ver ali qual é a melhor forma de você aportar o seu valor que você tem para investir em determinado mês, de acordo com as oportunidades que a bolsa está oferecendo, de acordo também com o momento econômico pelo qual nós estamos passando. Me chama no WhatsApp, tenho certeza que você vai gostar bastante do serviço de consultoria. Lembrando que a nossa consultoria avulsa está na nossa Black November antecipada, tá? No mês de outubro e no mês de novembro a gente está com promoções em alguns produtos aqui que eu ofereço, que é a consultoria avulsa, e também o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder clicar e ser direcionado para a página de vendas do livro. Apenas R$19,90. O livro tem aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Convido você também a entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp, se tornar membro do nosso canal. Para isso, basta você clicar no botão contido aqui embaixo, tornar-se membro, ou então no link contido na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem todos os benefícios que os membros possuem. E por fim, não deixe de entrar no nosso grupo aberto do Telegram. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você ser direcionado para o nosso grupo. Feitos os avisos, vamos lá então para o tema do vídeo de hoje. Então, eu preparei uma planilha aqui para vocês, mas antes da gente entrar nessa planilha, é importante a gente falar a respeito um pouco, né, de plano de previdência privada. Como eu falei no início do vídeo, é uma modalidade de investimento que muitas pessoas não gostam nem de ouvir falar, né, porque realmente antigamente, né, os planos de previdência eles eram ofertados apenas em grandes bancos, e esses planos de previdência privada, além de terem taxas altíssimas e que praticamente ali você deixava boa parte do capital que você aportava nessas taxas, porque era a taxa de entrada, a taxa de saída, a taxa de administração era muito alta. Então, quando você ia ver no final daquele período, né, que você ficou investindo, você, tinha deixado uma parte considerável dos seus aportes somente em taxas. E aí, de um tempo para cá, alguns anos para cá, a nossa indústria de fundos de previdência privada começou a evoluir e grandes gestoras começaram a oferecer também fundos de previdência privada. Então, hoje em dia, nós temos a RX, nós temos a Quineia, nós temos a Capitalo, nós temos a Trígono, enfim, e diversas outras gestoras aí renomadas no mercado que oferecem bons fundos de previdência. Claro, você tem que saber analisar, né, qual fundo de previdência você vai botar na sua carteira, se você porventura assim optar. Mas, como eu falei já no início do vídeo, hoje em dia nós temos
bons fundos que conseguem entregar uma rentabilidade bastante interessante, superando o CDI, superando o IMAB. Então, talvez seja ali um veículo de investimento que faça sentido para você, dependendo do seu perfil. E aí, o que acontece? Nós temos duas modalidades de plano de previdência, o PGBL e o VGBL. Tá? Para a gente ter esse benefício tributário, o diferimento tributário, que vai ser a postergação desse pagamento de imposto, então não é que você não vai pagar imposto, mas você vai pagar esse imposto mais para frente. E aí, se você pagando esse imposto mais para frente, né, faz com que você tenha mais capital para poder investir. E como a gente sabe, né, ao longo dos anos, a função dos juros compostos ali, ela faz uma diferença muito grande. Então, se eu tenho um capital maior para investir no início, lá na frente, se eu tiver escolhido um bom fundo e tudo mais, a tendência é que eu tenha um capital significativo lá na frente, advindo, né, dos aportes que eu fiz, da rentabilidade, o trabalho dos juros compostos ao longo do tempo. Então, tudo isso daí faz a mágica ali para fazer o nosso patrimônio se multiplicar. Mas o que acontece é o seguinte: para que eu utilize o plano de previdência privada a meu favor nessa parte tributária, de diferimento tributário, eu preciso obedecer duas regras. Tá? Primeiro, eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda pela modalidade completa. Então, se eu faço pela modalidade simplificada, pela modalidade simples, eu não consigo ter esse diferimento tributário, eu não consigo ter esse benefício tributário. Outro ponto, eu preciso contribuir de alguma forma para algum sistema previdenciário oficial. Então, eu obedecendo essas duas regras, eu já consigo me beneficiar desse diferimento tributário, que vocês vão ver que quando a gente for fazer aqui o cálculo nessa planilha que eu preparei para vocês, faz uma diferença significativa na restituição do meu imposto de renda. Mas antes da gente vir para a planilha, eu separei alguns fundos aqui para vocês. Aqui não é nenhuma, só deixando bem claro, tá? Não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda de fundo, nem para vocês investirem nesses fundos aqui, até porque também vocês, enfim, tem que saber analisar, como eu falei, né, para ver o objetivo, o perfil, se determinado fundo faz sentido para você ou não, porque vocês estão vendo aqui que tem alguns fundos que vão apresentar uma volatilidade bastante significativa, como vocês podem ver aqui no gráfico, né? Então a gente vê aqui, que tem fundos que têm volatilidade alta, tem outros fundos que nem tanto, porque aí são fundos que vão investir mais em ativos de renda fixa, em crédito privado, enfim. Mas aí, de novo, você vai ter que ver qual é o seu perfil, o seu objetivo, vai ter que analisar cada fundo para poder ver se faz sentido ou não. Tá? E aí, o que acontece? Eu separei aqui alguns fundos e coloquei aqui como comparativo o CDI e o IMAB. E aí, uma outra observação. Como eu falei para vocês, essa evolução que a gente teve na nossa indústria de fundos de previdência privada é bem recente, tá? Então, se a gente for pegar, a gente vai ver aqui, que tem fundo que iniciou em 2021, tem fundo que iniciou em 2022, tem fundo que iniciou no finalzinho de 2022. Então, a gente ainda não tem, tá, uma janela muito grande para poder avaliar isso daqui, mas eu peguei aqui uma janela de 5 anos. Não é a janela ideal, eu tinha até feito aqui uma análise de 10 anos, mas 10 anos a gente vai ter pouquíssimos fundos, então aí, enfim, o máximo que eu peguei aqui foi realmente de 5 anos, e aí por conta disso nós vamos ver que vão ter alguns fundos que vão estar apresentando uma rentabilidade mais baixa do que o CDI, mais baixo do que o IMAB, mas também porque são fundos que tiveram um início muito próximo, né, em 2022, como a gente viu aqui, tá? Então, se a gente for pegar para ver aqui, de 2020, tá? No final, aliás, se a gente for pegar então aqui nos últimos 5 anos, que seria ali de outubro de 2019 para hoje, tá? A gente vai ver aqui, que nós temos dos
5 fundos aqui, 6 fundos que eu selecionei, 3 fundos estão conseguindo bater o CDI, superar ali a rentabilidade do CDI, tá? 5 fundos estão conseguindo superar a rentabilidade do IMAB e apenas um está abaixo desses 2 benchmarks, mas como aquilo que eu falei para vocês, é um fundo que teve o seu início ali próximo de setembro de 2022, então tem uma janela muito curta ali para poder ser analisada, e também a rentabilidade desse fundo vai ser menor por conta disso, tá? Se a gente fosse pegar então aqui para a gente ser mais justo, né? Deixa eu pegar aqui, ó, 2022, vou pegar aqui na janela de 2 anos para poder ver como é que vai ficar. Aí, ó, na janela de 2 anos, aquele fundo que já estava lá embaixo, que não estava conseguindo superar o CDI e o IMAB, já passou para cima e está conseguindo superar. Então, como eu falei, vai depender muito ali do tempo que o fundo tem de vida, tá? Para poder fazer esse comparativo. Mas 2 anos também para o investimento de longo prazo, né? Não é um espaço muito curto. Então, deixa eu voltar aqui para a janela de 5 anos. Então, se a gente pega aqui essa janela de 5 anos, nós vamos ver aqui, ó, que nós, de novo, né, tivemos um fundo que em 5 anos conseguiu entregar uma rentabilidade de 53,88%, ou de 53%, o da Capital, né? Vamos lá, 53,88%, o da Quineia 53,7%, o outro da Quineia 51,44%, e nesse mesmo período o CDI rendeu 49,12%. Tem o outro da Quineia aqui que teve um rendimento de 41,78%, mas ele teve seu início no início de 2022, finalzinho de 2022, aliás, finalzinho de 2022, início de 2021. Tem o da RX que ele rendeu abaixo do CDI, mas é um fundo já que a gente já vê que já tem uma volatilidade maior, até pelo fato dele ser também um fundo multimercado. Aí a gente tem o fundo da Itaú, que teve o início ali, enfim, próximo ali de setembro de 2022. Então, de novo, a gente sabendo analisar e sabendo escolher, nós vamos ter bons fundos que vão conseguir entregar uma boa rentabilidade, tá? E aí, qual é o grande diferencial, né, que esses fundos têm, que a previdência privada tem? Então, só recapitulando, né, se eu investir em um fundo de previdência privada na modalidade PGBL, eu vou ter esse diferimento tributário, e além disso, eu preciso cumprir aquelas 2 regras que eu falei no início para vocês. Eu fazia a minha declaração de imposto de renda pela modalidade completa e preciso também contribuir de alguma forma para algum sistema previdenciário oficial. Eu obedecendo essas 2 regras e investindo num fundo na modalidade PGBL, eu já consigo ter esse diferimento tributário. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha uma renda bruta mensal de R$5.000. Então, vou botar aqui R$5.000. E que eu invista e que eu faça um aporte, tá, de 12% dessa minha renda bruta mensal nesse fundo de previdência. E por que 12%? Porque tudo que passar de 12% não vai entrar nesse diferimento tributário. Então você tem um teto de até 12%. Ah, Felipe, se eu investir 10, 8, 6%, sem nenhum problema, tá? Mas se você passar de 12%, aí para essa finalidade de ter esse diferimento tributário, não vai ter mais sentido, tá? Então, para você ter esse objetivo de diferimento tributário, você só pode investir até 12% do que você ganha ali da sua renda bruta mensal. Então, vamos imaginar um trabalhador que receba uma renda bruta mensal de R$5.000, o que seria ali um aporte de R$600. Então, todo mês ele iria aportar nesse plano de previdência R$600. Quando ele for declarar isso no imposto de renda dele, tá? Ele vai ter uma restituição do imposto de renda de R$1.980, ou seja, aquilo que ele já teria de restituição, se eventualmente houvesse alguma restituição, né? Mas somente do plano de previdência privada,
ele conseguiria ter uma restituição de R$ 1.980, o que, poxa, é uma restituição bastante interessante, né? Vamos imaginar alguém que tenha, sei lá, uma renda bruta mensal de R$ 8.000, tá? E faça também 12%, que invista, né, 12% dessa renda num plano de previdência, o que daria um aporte de R$ 960 por mês de restituição. Ele teria ali R$ 3.168. E aí o importante nisso daqui seria você pegar esse valor da restituição e no ano seguinte você complementar com esse seu aporte aqui, porque aí acaba que quando você começa a trabalhar dessa forma, né, no próximo ano você tem uma contribuição menor aqui em relação ao aporte, porque é aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, é uma pessoa que tem, né, a renda bruta mensal ali de R$ 8.000. Ela no ano ela só vai poder contribuir de novo com 12% daquilo. Tudo que passar disso aqui não vai compensar. Então, o que ultrapassar esses 12%, você pode pegar e investir em outras classes de ativos. Ou então, Felipe, poxa, 12% para mim fica muito. Eu posso investir, começar a investir, sei lá, 6% da minha renda, né? Então, se eu fosse investir 6% da minha renda, nesse caso do trabalhador aqui que recebe R$ 8.000 de renda bruta, ele teria um aporte mensal de R$ 480, o que daria uma restituição para ele de R$ 1.584. No ano seguinte, ele pode pegar esses R$ 1.584, complementar com esse aporte aqui que ele vai fazendo, e aí no ano seguinte ele vai sempre aumentando um pouco esse aporte, né? E até chegar no limite de 12% aí em alguns anos. Então é uma estratégia interessante, tá? Se você faz a sua declaração na modalidade completa e contribui de forma oficial para algum sistema, né, previdenciário, é um ponto aqui a se pensar. De novo, tem que saber analisar bem o fundo para ver qual fundo você vai alocar, porque ainda a maioria dos fundos ainda de previdência privada ainda são fundos que não conseguem entregar uma boa rentabilidade, mas a gente viu ali que atualmente nós já temos boas gestoras renomadas que já estão com fundos de previdência no mercado. E aí mais uma informação importante é o seguinte, porque existem duas modalidades de tributação nos planos de previdência, né? A modalidade progressiva e regressiva. Na maioria das vezes, tá? A modalidade regressiva é a mais interessante. Em alguns casos pontuais, a progressiva que vai ser, enfim, a mais indicada ali, mas na grande maioria das vezes a regressiva é que vai ser ali a mais interessante. E você optando por essa modalidade regressiva, você tem que ficar com esse investimento pelo menos por 10 anos para poder compensar isso aí. Então é um investimento para longo prazo. Eu não posso botar num fundo de previdência privada para daqui a 2, 3 anos eu precisando desse dinheiro, porque aí eu vou pagar uma carga tributária altíssima, tá? Só para vocês poderem ter ideia. Nessa tabela regressiva vai começar em 35% até chegando 10% depois de 10 anos, tá? Então é a menor alíquota que nós temos, porque na maioria das vezes vai ser ali 15%, a menor alíquota, né? Quando você investe, por exemplo, em títulos públicos federais, quando você investe em CDB, em outros ativos que têm incidência de imposto de renda, tá? A maioria fica nessa casa ali de 15%. Então, nesse caso aqui, você vai ter essa alíquota menor, só que aí também tem um outro diferencial. Na modalidade PGBL, essa incidência de 10% não vai ser apenas em cima da sua rentabilidade, mas vai ser em cima de todo o montante investido, o que não ocorre com os outros investimentos. Nos outros investimentos, quando você investe e tem a incidência de imposto de renda, aquela alíquota ela vai incidir apenas sobre a rentabilidade que você teve naquele período. Então vamos imaginar que você investiu 10 mil e depois de um tempo você vai resgatar 12 mil reais, tá? A alíquota do imposto de renda, na maioria dos investimentos, ela vai incidir em cima apenas dos 2 mil reais, porque é o que você teve de rendimento naquele período. Já nesse caso aqui do PGBL, tá?
você vai ter essa incidência desse imposto de renda, no caso aqui dos 10%, que eu trouxe como exemplo aqui para vocês, no seu montante total investido. Então, naquele mesmo exemplo que eu passei, R$10.000, você deixa esse valor investido. Lá no final você tem uma rentabilidade de R$2.000, ou seja, somando tudo, né, R$12.000. Esses 10% não vai incidir apenas sobre os R$2.000, que foi a sua rentabilidade do período, mas sim sobre o montante total, que seria os R$12.000. Tá? E aí por isso que a gente fala que é um diferimento tributário, porque esse seu imposto ele vai ser postergado, ele vai ser adiado, mas lá na frente você acaba pagando, porque nesse caso aqui você vai ter uma incidência de imposto de renda em cima do montante total que você tem acumulado e não apenas do rendimento, tá? Mas como eu falei para vocês, durante o prazo de 10 anos, né, vocês tendo essa postergação tributária, isso daí, quando a gente tem incidência de juros sobre juros, tem um efeito muito grande na multiplicação do seu patrimônio, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo diferente do que a gente costuma ver aqui no canal, né? Que aqui a gente foca mais em fundos fechados, né? Em análise de relatório. Em alguns vídeos a gente fala sobre alguns assuntos técnicos mais focados também nessa parte de renda variável. Eu resolvi trazer esse vídeo porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando sobre fundos de previdência privada e se tem no Brasil, né, essa ideia de que fundo de previdência privada é sempre ruim. Não é, tá? Em alguns casos pode fazer sentido sim para você, e isso aqui inclusive é uma das formas que a consultoria pode ajudar, né? Porque enfim, dentro da consultoria ali a gente também faz planejamento tributário, e aí uma das formas de você fazer esse planejamento tributário é justamente isso daqui. Dependendo da renda que a pessoa tem e tudo mais, a gente alocar parte dos investimentos em fundo de previdência privada, você consegue ter uma redução ali na sua carga tributária pessoal, tendo uma restituição maior no seu imposto de renda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Depois, se puder deixar aqui embaixo no feedback o que vocês acharam desse tipo de vídeo, se vocês acharam interessante ou não, o que vocês acham, né, de fundo de previdência privada, se vocês têm em carteira, se não tem, se você já conhecia esse diferimento tributário, essa vantagem que você pode ter investindo em fundos de previdência privada, né, no aumento ali da sua restituição do imposto de renda. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente interage ao longo dos próximos dias. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.